Mais uma vez, isso não é um tratado teológico sobre cosmovisão, mas eu vou falar pra vocês sobre o clique que deu na minha vida quando eu fiz a cadeira de cosmovisão cristã no Invisible College. E, gente, assim, mudou tudo na minha vida. Pessoal, fica assistindo, seja bem-vindo de volta aqui ao meu canal e vamos lá. Olá, pessoas! Quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma coisinha assim que pode parecer para muitos um termo teológico muito estranho, mas eu sou uma pessoa normal como todos vocês e, assim, vou falar do meu ponto de vista, como eu entendo essas coisas. Eu acho que todo mundo vai entender e tomara que dê o clique na vida de vocês assim como deu no meu. Vou falar pra vocês sobre a diferença que fez a minha vida essa cadeira aqui de cosmovisão cristã. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai mudar tudo pra você. Até a cor do céu vai ficar diferente. Pra quem não sabe, cosmovisão cristã, pra mim assim, ó, eu vou contar uma historinha aqui pra vocês que vai valer a pena, fica até o final, sobre como eu entendo a cosmovisão cristã. Então assim, a Sara, minha filha, aqui eu sempre gravo no quarto das meninas, já perguntaram pra mim lá onde que eu tô gravando. Tem uma bateria, tem uns livros infantis aqui em cima, infantis não, né, mas eu tenho uma filha e ela começou a usar óculos com 2 anos de idade. A gente já sabia que eu tinha que usar óculos, eu tenho os lentes de contato e, né, uso óculos desde 6 anos, minha irmã desde os 4 anos. Então a gente começou a fazer exames, né, com 9 meses, fica aí a dica, né, façam o exame dos seus filhos. A gente detectou que ela precisaria usar óculos e aí com os 2 anos a gente viu uma dificuldade nela de enxergar. Que o olho ele corrige uma certa idade, mas a gente começou a perceber que ela começou a ter dificuldades de locomoção. Começou a, em ambientes que ela não conhecia, a ter alguns pequenos acidentes. Então, como a gente já estava atento a isso, a gente foi lá e levou ela no oftalmo e fez óculos pra ela com 2 anos de idade. Quando ela botou o óculos, foi muito engraçado, assim, e triste, né? Porque a Sara sempre foi muito obediente. Então, assim, é uma criança muito fácil, muito dócil. Então, a gente botou o óculos nela e pediu que ela ficasse com óculos, mas ela não queria. Ela chorava. Ela dizia que tava ruim, né? Ela falava pouco ainda, tinha 2 anos, ela já falava, né? Ela foi bem precoce, assim, ela falou cedo, ela desfraldou cedo, desmamou cedo, então ela já tinha uma comunicação muito boa com a gente, então a gente entendia que ela não queria usar, que tava ruim pra ela. Então ela achava que a forma como ela tava enxergando com a lente do óculos, calma que vai fazer sentido, não era a correta, que o certo era a forma como ela enxergava sem o óculos. Ela via as manchinhas da pele, os formatos certinhos, assim, e ela ficava assustada com aquilo. E ela queria tirar o óculos, então a primeira semana foi muito triste, porque ela sentiu mais dor de cabeça do que ela já sentia antes, ela, né, não sabia expressar direito. Ela se sentia mal, ela sentia enjoo quando botava o óculos, e a gente tinha que ficar, assim, sendo firme com ela, pedindo que ela ficasse, E parecia cruel, sabe? Ficar obrigando a criança a ficar com o negócio, assim. Era muito ruim. Porque ela olhava e ficava chocada com aquilo ali. Até a luz do sol incomodava ela, assim. Ai, gente, foi triste. Mas eu acho que não demorou 3 dias por aí, não foi nem uma semana. E ela já começou a entender que a imagem correta era aquela que ela via quando tava de lente, com as lentes dos óculos. E ela começou a aproveitar mais a vida, as coisas, os desenhos, as cores, as letras, quando ela ficava de lente e aceitava aquela imagem. E com o passar do tempo, ela começou, a gente percebeu que ela entendeu que o certo era a imagem com aquela lente. Por mais estranho que pareça, o certo era ela estar com aquilo ali e não sem aquele anexo, né, no rosto dela, que às vezes até causava um desconforto. Eu lembro que ela teve uma época que machucava, que assim, a gente tinha que trocar os grampinhos aqui do óculos, nós tínhamos que colocar uma coisinha aqui pra não machucar. Aqui também fazia calo, machucava ela. A gente tinha que usar uma borrachinha aqui atrás que prendia pro óculos não cair. Mesmo com esses desconfortos que aquele óculos causava, ele era o que fazia com que ela enxergasse e aproveitasse melhor a vida. A cosmovisão cristã é exatamente como os óculos que a Sara usava. A Bíblia traz pra gente o entendimento e a mensagem que Deus quis passar para a humanidade. Eu já tenho um vídeo aqui sobre o drama das escrituras e vai falar sobre esse formato literário que é o drama, em que coloca todo o cenário que Deus criou quando escreveu a Bíblia, quando planejou e pôs em prática toda a ideia da criação e colocou isso pra gente escrito na Bíblia, no começo, meio e fim. Ele explica como Deus orquestrou tudo isso. E então a gente, quando começa a entender a Bíblia, por isso que, por mais que tu não sinta falta de ler a Bíblia, isso é um problema, mas se tu não sente que isso é um problema, tu tem que entender que
É impossível tu adorar o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, adorar a Cristo, o Deus cristão, se dizer cristão, um pequeno Cristo, né? Se tu não sabe quem ele é, a partir do teu próprio contato com a palavra, e também da explicação de outras pessoas, de leitura de outros livros, mas principalmente o teu contato com a palavra e com a oração, é impossível. Vai chegar no momento que tu vai esbarrar. E ou então tu vai achar que tá vivendo algo que tu não está vivendo. Tu vai estar achando que é cristão, te enganando e parecendo ser um cristão, sabe? Vivendo, agindo como um, tecnicamente, mas de fato nas tuas afeições, nas tuas intenções, talvez tu não esteja sendo cristão. Então, quando a gente começa a entender a verdade de Deus pro mundo, a gente começa a enxergar, é como se a gente colocasse a lente cristã aqui. E enxerga todo o cosmos, toda a existência, tudo que existe a partir daquela lente. A partir das ideias que partem da Bíblia. Melhor, das ideias que partem do que Deus nos fala sobre quem Ele é, sobre o que Ele está fazendo, sobre o que Ele fez e o que ainda vai fazer. Parece muito louco, assim, mas assim... Por isso que eu acho, assim, ó... 2 indicações que eu digo. Leiam o livro Drama das Escrituras. Leiam. É esclarecedor. Leiam depois, assim... Talvez seja um pouco mais difícil, mas... Se possível, um dos livros muito importantes é Teologia Bíblica. Por mais que tu não seja um teólogo, meu filho, não é tão difícil assim. E se tiver dúvidas, vai lá no vídeo e coloca. Eu tenho o maior prazer em conversar, porque eu também sou uma pessoa comum lendo teologia. E esse livro aqui, parece assim, não é confuso, é muito gostosinho de ler até. Mas entender a Bíblia como um rolo de uma história assim que vai contando coisas que se repetem, já perceberam isso? Que elas estão todas querendo dar sinais de coisas que acontecem no Novo Testamento e que, apesar de serem cenários diferentes, tem tanto a ver com o que a gente vive hoje, nos fala tanto pra nós sobre como agir hoje. Por que tudo isso tá ligado? Deus criou um sistema aí, uma literatura assim, ó, com vários gêneros literários dentro de um livro, com uma coletânea, com vários autores, que todos eles apontam para uma única história, com começo, meio e fim, que é incrível. Então tu começa a botar essa lente e a enxergar. No começo é terrível. No começo... E durante o aprendizado também vai ser sempre assim. Deus vai nos constrangendo com o seu amor, como Ele é bom e como a gente é mau. E é angustiante pro ser humano, assim como a gente vê, assim, em algumas passagens bíblicas, como eu já relatei num vídeo anterior, procurem aí o vídeo que eu falo sobre o grande abismo que eu tava vivendo em alguns dias da vida e como a gente vive sobre isso. Vou deixar aqui embaixo escrito pra vocês, falando sobre angústia, tristeza e dor. Lá em Neemias 8, Esdras vai falar pro povo, olha, calma, né? Como que ele vai consolar aquele povo que tá desesperado pelo pecado? Olha, primeiro eles leem e se constrangem, né? Botam aquela lente e enxergam todo o pecado deles na perspectiva de Deus. Esdras, então, vai chegar lá e vai dizer, calma, gente, vão pra casa de vocês. Vivam a paz, o amor de Deus. Vivam o perdão de Deus. Comam comidas gostosas, saborosas. Proporcionem para outros também que eles vivam esse banquete, essas comidas boas. E se alegrem no Senhor, na força que vem da alegria que vem do Senhor. Lembra aquele versículo que diz, a alegria do Senhor é a nossa força? Se alegrem nisso. Seja essa a esperança de vocês. Um Deus misericordioso e bondoso. E apesar de ter desígnios que parecem para nós muito difíceis, sabe? Leis e estatutos difíceis, Ele também é o Deus que proporciona que a gente consiga vivê-los e que a gente tenha uma vida boa, de paz, de retidão, de alegria, de justiça. A gente botar as lentes de Deus incomoda porque a gente percebe como a gente está aquém daquilo que deveria estar. Mas quando a gente começa a enxergar com toda a lente, a gente também começa a ver um Deus que nos alcançou. Deus fala assim, mas muita gente diz que não é justo, porque Jesus era o Filho de Deus, né? Ele tinha esse a mais aí, que era ser Filho de Deus. Ok, ele se fez homem, se humilhou, e tinha esse a mais de ser Filho de Deus, né? Tinha. Mas Deus, sabendo disso, nos proporcionou que nós também tivéssemos isso. O Filho dele foi quem nos deu essa vantagem. Então a gente não pode reclamar de não ser... mas tu era filho de Deus, bom, mas vocês também agora são filhos de Deus a partir do que o Filho de Deus fez por vocês. Então a vantagem que Jesus tinha, ele nos deu lá na cruz. Quando eles falam sobre isso em Cristianismo Puro e Simples, assim, é incrível, é maravilhoso, assim, é um tapa na cara. E essa é a cosmovisão. Ela pode incomodar a gente, sabe? Enxergar que primeiro nós temos que ver os nossos defeitos antes de ficar vendo defeitos dos nossos filhos e de pedir que Deus corrija o nosso marido, o nosso chefe, que nós devemos servir, mesmo que a gente ache que não está aonde deveria e que não tem o salário que gostaria e que a gente não está lá na função que gostaria e que deveria estar, que nós devemos fazer aquela função como se estivesse fazendo para Deus com amor.
Sabe quando aquela pessoa te humilha porque tu tá fazendo um trabalho que tu considera humilhante e que tu acha que tá sendo subjugado por alguém? Tu é constrangido com a verdade bíblica que diz que faz aquilo com amor. Simplesmente a justiça não vem do homem, vem de Deus. Ou quando a gente sabe que tem uma doença, por exemplo, que não tem cura e que talvez a nossa hora vai chegar antes do que a gente imaginava, e a gente tem que aceitar que as promessas de Deus não são pra agora, mas são pra eternidade. Sabe, quando a gente vê que Abraão teve um filho, Deus estava falando de promessas de uma descendência que Abraão não ia viver. Ele ia plantar para que outros vivessem. A descendência dele seria. Ele viveu o começo de algo que Deus prometeu para ele e para gerações. Ele conseguiu se alegrar pelos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, o que eles teriam, a bênção que eles teriam a partir dele. Sabe? É isso que Deus quer nos proporcionar quando a gente abre a visão para a cosmovisão cristã. A gente começa a enxergar os detalhes das cores que Deus colocou no céu para que a gente pudesse ver. Deus não precisava colocar um monte de cor num bicho como o pavão. Ele não precisava fazer com que o pôr do sol fosse deslumbrante, mas ele fez. Então quando a gente olha para uma flor, quando a gente olha para as cores do céu, as mudanças do tempo, e como Deus faz com que as coisas funcionem, Ele sustenta até hoje todas as coisas, a gente tem que procurar entender e ver o amor de Deus por nós nisso. E não pode passar batido um céu azul, um céu laranja, ou até quando as nuvens estão escuras, e como Deus reflete as coisas, né? Como o salmista fala, nossa, o firmamento, o céu, ele fala de quem tu é, quando tá nessa majestade e nessa força tremenda que é a natureza. A cosmovisão faz tu olhar cada detalhe. Desde a Joaninha, que é pequenininha, perfeitinha, Deus pensou naquilo ali. Sabe, não foi assim uma coisa criada do nada. Ele pensou em cada detalhe. Essa é a cosmovisão. Faz com que a gente entenda que o nosso trabalho de faxineiro, de dentista, de advogado, de juiz, de babá, faz toda a diferença. Mesmo que essa diferença seja feita para uma pessoa, ou que a gente nunca perceba que fez a diferença para muitas ou para poucos. Ela faz diferença para Deus e ela vai refletir e vai reverberar na eternidade. Muda tudo a perspectiva. Quando tu começa a aceitar que a tua recompensa não é aqui e que muitas vezes não vai ser justo as coisas aqui. Tu pode se irritar com a injustiça e deve, e orar e pedir a Deus que a justiça seja feita, mas pedir que Deus mostre o que é certo pra ti, que Ele conforte teu coração e que tu fique satisfeito que muitas vezes nós vamos receber a paga correta somente no céu. Muitas vezes a gente parece que o céu e a eternidade é pouco, que a gente quer ser recompensado aqui e agora, e não entende que a nossa vida aqui é como se fosse um pedacinho, mas tem toda a eternidade para ser vivida. Ser recompensado e ser guardado em Deus na eternidade tem que valer mais do que uma recompensa e uma frase de alguém assim, muito bem, meu querido. A Bíblia fala assim, ó, o servo bom e o servo mau, aquela passagem fala daquela parábola, e ele fala, vem meu filho, vem viver aqui comigo na minha alegria. Esse reconhecimento que às vezes a gente quer do ser humano, mas a gente só vai receber de Deus. E a gente não entende que a gente só vai ser satisfeito quando receber de Deus esse reconhecimento, não do homem. Quando a gente chegar no céu e Deus dizer assim, vem meu filho, é isso, vem. Eu te conheço, eu sei teu nome, tu é meu filho. É isso que a gente procura muitas vezes no nosso marido, no nosso chefe, sabe, no nosso reconhecimento profissional, às vezes no ministério da igreja, às vezes no YouTube, no Instagram, esse like, essa curtida, seguidores, é isso que a gente busca às vezes. Mas na verdade, o que a gente só vai ser satisfeito quando a gente receber de Deus esse reconhecimento. Vem meu filho, entra, eu te conheço, eu sei quem tu é o meu filho amado e eu tenho prazer em ti. Como Jesus, quando foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, a nossa alma anseia por Deus. O Espírito Santo faz com que essa verdade nos revele algo maior. Então, se tu não entende quase nada disso agora, vem participar desse clique, sabe? É como se a gente tivesse, dado um estalo e tudo fez mais sentido. Deus pensou nas minhas características, na minha voz, em como eu seria, para glorificar o nome dele. Não se trata de tu ser o centro do coração de Deus, como dizem por aí, mas se trata de tu ter um Deus que é pessoal. Quando a gente fala que Deus é pessoal, muita gente fala muito sobre isso, é um Deus que realmente pensa. Ele tem uma personalidade. Ele é alguém que tem afeições, que se preocupa, que julga, que absolve, que tem misericórdia e age com bondade. E que realmente pensou em cada um de nós, particularmente como nós somos,
se preocupa com as nossas aflições, mandou o seu filho na cruz para viver e passar por coisas que talvez a gente ache que Deus não saberia se não passasse, pois ele passou por angústias, tristezas. A Bíblia fala que é um homem de muitas dores, fala em Isaías. Então, seja renovado por essa verdade e busque entender mais. Vou deixar aqui o link dos livros que me trouxeram a esse entendimento da cosmovisão. São os primeiros links aqui da Amazon. Comprando na Amazon você me ajuda. Eu vou pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal. Se chegou até aqui no vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Quero que você me fale mais o que você pensa sobre isso. Porque a gente vê muita gente assim inteligente falando sobre essas coisas, né? Muito teólogo e às vezes acha que isso é pra outras pessoas, mas não. Isso é pra nós, pra que a gente viva a verdade de Deus melhor a cada dia. Tô aqui editando o vídeo e parece às vezes que fica muito solto, né? Porque cosmovisão não é só as coisinhas bonitinhas e enxergar, mas eu acho que eu quero que fique claro, assim, que pra mim, o que eu entendi é que eu posso ver e analisar qualquer área da vida, do mundo, da história, pela narrativa correta, que é a narrativa bíblica. Que todas as coisas elas começam e têm um propósito em Deus. Então, a cosmovisão faz com que a gente consiga ver e entender todas as coisas a partir da perspectiva cristã, a partir daquilo que Deus nos fala, a partir dessa que é a verdade sobre o mundo, né? Sobre por que as coisas foram criadas e por que elas existem e quem sustenta todas as coisas. Acho que é isso. E hoje é só. Vou esperando vocês nos próximos vídeos. Até mais.